Beleza? Então, boa noite. Hoje a nossa aulinha a gente vai iniciar com uma técnica avançada sobre feridas curativos, que inicia lá na página 124. E é uma aulinha que primeiro a gente vai ver toda a parte teórica e posteriormente a gente vai estar trabalhando toda a parte prática. Beleza? Então, vamos iniciar. Acharam lá na página 124, meninas? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Para a gente iniciar falando um pouquinho sobre o curativo, é interessante a gente ver um pouquinho do histórico dos ferimentos, certo? Saber o que é uma ferida, como que ela pode ser ocasionada, qual é o processo de cicatrização, os agentes microbianos que podem estar eventualmente contribuindo para um agravo do ferimento. É importante vocês terem todo esse conhecimento básico sobre as características dos ferimentos. Então, uma ferida é uma lesão. Todas as vezes que a gente se direciona para falar sobre feridas, a gente já tem em mente que feridas é uma lesão. É uma lesão que a gente tem no nosso organismo, que ela foi ocasionada pelo rompimento da integridade da nossa pele. Então, todas as vezes, meninas, que a nossa pele ela é agredida de alguma maneira, onde ocasiona o rompimento da integridade da nossa pele, a gente define como uma ferida, que ela pode ter diversas formas, diferentes formas. Portanto, é necessário a gente sempre avaliar a ferida para definir qual é o tipo de curativo, qual é o método de tratamento que a gente vai estar adotando, que a gente vai estar utilizando. É importante vocês saberem que um ferimento ele é diferente do outro, portanto, o curativo, o método de tratamento que às vezes vai ser adotado para uma ferida, que vai fazer bem para uma ferida, é algo que posteriormente para outro ferimento não vai ser adequado. Então, os ferimentos, eles são tratados de diversas maneiras, e cada qual decorrido com o aspecto e a característica de cada ferimento. Então, curativo não existe apenas um, existem vários. E ele é direcionado de uma maneira relacionada com a característica do ferimento. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, meninas? Sim. Sim? Correto. Quando a gente se depara com um paciente que está apresentando uma ferida, que ele teve uma interrupção da integridade física da sua pele, a gente sempre tem que fazer uma classificação, para daí sim a gente poder avaliar de uma melhor maneira possível esse ferimento. O primeiro método que a gente vai avaliar é a origem. Da onde que veio esse ferimento? Como que esse ferimento veio? Esse ferimento, ele é um ferimento agudo ou ele é um ferimento crônico? Existem ferimentos que eles são classificados como crônicos. O que é uma ferida crônica? Poxa, professora, nem sabia que existia essa diferenciação entre ferimento crônico, entre ferimento agudo. Sempre eu classificava as feridas como um método só, como sendo de apenas uma maneira. Uma ferida eu classificava como sendo uma ferida. Mas não, meninas. As feridas, elas são classificadas em agudas e crônicas. Uma ferida crônica é uma ferida que ela já tem um histórico, ela já tem um tempo maior e ela possui um risco bem mais acentuado de infecção. Como, por exemplo, pacientes diabéticos, quando eles apresentam algum tipo de ferimento, que esse ferimento ele já vem de um longo tempo,
e ele vai precisar de um tempo bem maior para cicatrização, e eles possuem, consequentemente, um risco maior para infecção. A gente costuma dizer que é um ferimento crônico, um ferimento que já está, de repente, ali há 6, 7, 8 meses ou mais. Então, a gente costuma dizer que é um ferimento crônico, pelo tempo que ele já está instalado no organismo do paciente, pelos riscos que eles possuem de originalizar uma infecção e pela dificuldade no processo de cicatrização. O ferimento agudo, normalmente, são ferimentos traumáticos que surgiram de maneira abrupta, surgiram no momento, eles melhoram rapidamente com uma cicatrização espontânea. Então, por exemplo, você estava tranquilo, resbalou, caiu, raspou a pele, se cortou, teve um ferimento. Foi um ferimento que ele surgiu de uma maneira inesperada, certo? Mas que em 1 ou 2 semanas ele melhorou e ele espontaneamente cicatrizou, certo? Ferimentos agudos são ferimentos recentes. Ferimentos crônicos são ferimentos antigos. Também a gente classifica os ferimentos de acordo com a sua profundidade, certo? Então, a gente tem os ferimentos superficiais, os ferimentos parciais e os ferimentos profundos. O que é importante vocês saberem, então? É importante vocês saberem que a nossa pele, ela possui 3 camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. O que encontram-se nessas camadas da pele, então? A epiderme é a primeira camada da pele. É a camada onde vão se encontrar todos os folículos pilórios dos nossos pelos. É a camada que a gente consegue sentir, essa primeira camada que a gente passa a mão e sente na nossa pele, ela é chamada de epiderme, certo? A derme, ela é a segunda camada da nossa pele, então, é a camada onde localizam-se as glândulas sudoríparas, que são responsáveis por exalar o suor. É a camada onde circundam os nossos vasos sanguíneos, certo? Ela é a segunda camada da nossa pele, a camada mediana, que vai fazer interferência entre a epiderme e a hipoderme. A hipoderme é a terceira camada da nossa pele, então, é onde encontram-se todas as nossas terminações nervosas, certo? Onde estão as nossas células de gordura, os nossos adipócitos, e é a camada mais profunda da nossa pele. Por que é importante vocês terem um conhecimento das camadas da pele? Porque os ferimentos, eles vão passar por um nível de classificação. Por exemplo, como a gente falou anteriormente, qual que é a origem desse ferimento? Então, vocês já sabem que um ferimento, ele pode ser classificado quanto à origem de 2 maneiras. Ou eles serão agudos, ou eles serão crônicos. Ferimentos agudos são ferimentos que são recentes. Ferimentos crônicos são ferimentos que são mais antigos. Para a gente definir também a classificação, é interessante a gente definir se esse ferimento ele é superficial, se ele é mediano ou se ele é profundo. E também para a gente saber qual vai ser o método de tratamento que a gente vai adotar, decorrido do grau de profundidade do ferimento. Então, um ferimento superficial, geralmente, ele vai atingir a parte externa da nossa pele. Essa parte aqui que a gente consegue tocar, ó. Então, o nosso corpo, ele é recoberto por um grande percentual de tecido, certo? Ele é recoberto por uma grande parte de pele. Isso faz com que essa parte externa da nossa pele seja uma parte que possui um grande índice para ocasionar ferimento. Então, todas as vezes que a gente cai,
tem escoriação, que é aquele ralãozinho da pele, que a gente dá uma queimadinha em algo quente. A gente costuma dizer que é um ferimento de profundidade superficial. Diferente, por exemplo, de quando o ferimento ele atinge a segunda camada da nossa pele, que a gente costuma se referenciar a ferimentos de segundo grau, que atingem a nossa epiderme, que é a segunda camada da nossa pele. O que tem de importante na segunda camada da nossa pele? Além de ter algumas glândulas sudoríferas que são responsáveis pela exalação do suor, também vão conter os nossos vasos sanguíneos, que quando atingidos, podem gerenciabilizar sangramentos e hemorragias. Então, quando eu tenho um ferimento que automaticamente ele atinge a segunda camada da minha pele, eu já tenho que ter noção, eu já tenho que ter uma estatística que esse ferimento ele pode gerenciabilizar um índice de sangramento maior, porque ele atingiu a segunda camada mediana onde estão contendo esses vasos sanguíneos. E diferente também de um ferimento profundo. Um ferimento profundo onde ele atinge a nossa hipoderme, né? Que é a terceira camada da nossa pele, certo? Podendo alcançar músculos, tendões, terminações nervosas. É um ferimento mais profundo, que pode gerar, de repente, a lesão total de algum tendão, podendo ocasionar paralisia de mão, paralisia de tendão, de nervos, podendo ocasionar fraturas ósseas, porque ele atinge a terceira camada da nossa pele, decorrido da profundidade. Mas também é importante, além de a gente saber a origem, se ele é um ferimento recente ou um ferimento antigo, e a gente saber também se ele está atingindo a primeira, a segunda ou a terceira camada da nossa pele, é importante a gente saber qual que é o agente microbiano que está agindo nesse ferimento. Então, o que é um agente microbiano, então? Os agentes microbianos são considerados os causadores de possíveis infecções, o que de repente estão gerenciando a refratariedade desse tratamento, a refratariedade da evolução positiva desse ferimento, então. Então, a gente costuma classificar um ferimento de 4 maneiras. Ou ele é limpo, ou ele está potencialmente se encaminhando para ser contaminado, ou ele é contaminado, ou ele é infectado, certo? Então, para a gente ter uma evolução positiva de um ferimento, não depende apenas do profissional de saúde, depende de vários aspectos, como em conjunto, por exemplo, as rotinas de higiene que a gente adota, então, lá no nosso ambiente familiar. Um ferimento limpo é um ferimento que ele está dentro da padronização asséptica sem micro-organismos. O que é a padronização asséptica? É um ferimento que ele não está apresentando nenhum índice que direcione para uma infecção. É um ferimento que não tem pus, que ele não está avermelhado, que ele está com um processo de proliferação das células positiva, um ferimento limpo que não está exalando odor, que você faz 2 ou 3 dias que você se feriu e ele já está se encaminhando para um processo de cicatrização, que você não tem dor, que não tem indícios de rubor, vermelhidão, calor nessa ferida. É um ferimento limpo. Um ferimento potencialmente contaminado, ele já muda um pouquinho o quadro, certo? É uma lesão que geralmente ela ocorreu com um tempo inferior de 6 horas de atendimento, certo? Mas não possui contaminação significativa. Tu cortou tua mão, tu cortou teu dedo, cortou teu pé,
e em menos de 6 horas você procurou atendimento de saúde. Significa que esse ferimento, ele potencialmente pode estar contaminado, porém, ele não tem um índice de contaminação significativa. Isso acontece muito com o pessoal que mora mais longe do recurso. Podemos citar exemplos do pessoal que mora na zona rural. Às vezes ocorre de se machucar, se ferir, se cortar, continuar trabalhando, amarra de repente um pano lá na mão, continua trabalhando e vem procurar atendimento horas após. Então, existem aqueles pacientes que eles procuram o atendimento com uma inferioridade de 6 horas, antes de atingir as 6 horas do ocorrido. E isso indica que esse ferimento ele pode estar potencialmente contaminado por todo o percurso e as condições que ele foi gerenciabilizado. Por exemplo, cortou, não podia vir procurar o atendimento médico no momento, enrolou uma toalha, um pano na mão, às vezes essa toalha ela estava suja, não estava limpa, às vezes ele enrolou uma toalha limpa, mas ele se feriu de repente com uma faca, um facão, estava sujo, não limpou bem, não tirou todo o sangue. São todos agentes que podem encaminhar para um potencial de contaminação, mas uma contaminação leve, que chegou lá na unidade de saúde, passou pelo processo de limpeza, desinfecção, asepsia, passou por curativo, então já se adequou dentro da padronização. Então, ele é um ferimento que ele estava se encaminhando para uma potência de contaminação que foi rompido. Diferente de um curativo contaminado, que é uma lesão que ela passou de 6 horas para atendimento, que acontece muito. Se cortou, se feriu, de manhã procurou atendimento à noite, ou procurou atendimento no outro dia ou 2 dias após, certo? Ele passou daquele período de 6 horas de atendimento, porém, ele não tem sinais de infecção. Ele procurou atendimento, passou pelo processo de avaliação, de limpeza, desinfecção e asepsia, recebeu o tratamento, passou das 6 horas do primeiro atendimento, porém, ele não tem nenhum sinal de infecção. Todas as vezes que a gente for avaliar uma ferida, isso é muito importante, meninas, vocês terem o conhecimento. Vocês têm que avaliar, além do processo da dor, vocês têm que avaliar o processo de indícios de infecção. Que quais são? Ferimento que está quente, que você coloca a mão e você sente que está quente. Ferimento que você olha, vai viabilizar e vai ver que está ruborizado, vermelho, certo? Ferimento que está apresentando secreção purulenta, que tem pus. São ferimentos que indicam o teor de infecção. Então, sempre que vocês viabilizar esses 3 itens, calor, rubor, secreção purulenta e eritema, que é a vermelhidão, vocês têm que ficar ligados que se esse ferimento apresentar qualquer um desses 4 aspectos, significa que ele está com potencial de contaminação. Beleza? Agora, se não tem nenhum desses 4 aspectos e procurou atendimento após as 6 horas, está se encaminhando sem índice de infecção. E, diferentemente de uma ferida infectada, certo? Uma ferida infectada, a gente tem uma aparência, uma evidência de reação do nosso organismo bem maior, certo? Quando a gente pega um ferimento infectado, um dos primeiros aspectos que a gente vai avaliar é o cheiro. Ferida infectada tem grandes condições de evoluir para secreção purulenta que vai exalar aquele odor fétido, aquele cheiro ruim.
cheiro forte, que é cheiro de secreção purulenta, cheiro de pus. Então, tu pegou, abriu um curativo para você ver, você sentiu aquele cheiro, aquele odor forte, você já vai se antenar. Esse ferimento, ele está infectado. Você começou a observar outros indícios, como, por exemplo, o ferimento ele está todo avermelhado, ele está quente, e você viabilizou pus, é uma ferida infectada, certo? Você vai avaliar esses 4 aspectos, mas voltando a dizer, o primeiro aspecto que você vai avaliar é o cheiro. Ferimento que tem odor, que está exalando um odor, um cheiro forte, fétido, um cheiro ruim, é ferimento que está infectado, que você vai ter que tratar, vai ter que monitorar e vai ter que viabilizar todas as condições que esse ferimento vem apresentando. Existem aspectos que encaminham e que posteriormente direcionam para o ferimento se tornar infectado, como, por exemplo, ferimento que não passa por processo de limpeza, tá? Pelo menos uma vez ao dia. Ferimento que não recebe troca de curativo pelo menos uma vez ao dia, dependendo da necessidade do curativo. Ferimento que não passam por processo de tratamento com ingestão de medicamentos. Ferimentos que não são manipulados com as técnicas assépticas e dentro do padrão de funcionabilidade da realização de curativo. Então, são ferimentos que têm um grande potencial para gerenciabilizar uma infecção num ferimento. Por isso, pessoal, que a gente tem que lavar a mão, que a gente tem que usar luva, que a gente tem que lavar bem o curativo, que não é só você ir lá pegar uma gaze, colocar em cima do ferimento e colocar uma faixa ou um esparadrapo, não. O ferimento ele tem que ser limpo, com sorinho fisiológico, lavado, passar um antisséptico PVTI, passar se estiver sendo utilizado um tratamento com pomada, e aí sim você recobrir. O curativo não é apenas você remover uma gaze e colocar outra em cima. Não, existem curativos que nem são solicitados a recobrir o ferimento com gás, que ele fica aberto. O importante do curativo é você fazer esse processo de desinfecção. Se a gente não faz o processo de infecção, a gente gera acúmulo de micro-organismos, de microbianos na ferida. E isso tem um potencial bem grande de direcionar para uma ferida infectar, certo? Então, agora vocês já sabem que a gente vai classificar as feridas quanto à origem, se é um ferimento recente, é agudo, se é um ferimento crônico, é um ferimento antigo, que a gente vai classificar elas com a profundidade, é um ferimento superficial, é um ferimento mediano, é um ferimento profundo, e a gente vai classificar elas de acordo com o conteúdo microbiano. É um ferimento limpo, potencialmente contaminado, contaminado ou infectado. Você já tem as características do curativo, você já conseguiu absorver toda a história do ferimento e você já sabe direcionar para qual tipo de curativo você vai encaminhar esse ferimento, certo? Então, o curativo, ele é um processo de limpeza. É um desbridamento, é uma seleção de cobertura, é um tipo de tratamento tópico, um tratamento local. Fisiologicamente falando, é um método de tratamento que a gente utiliza para acelerar o processo de cicatrização de ferimentos e impedir que eles avancem para índices infecciosos.
Os curativos, eles têm como objetivo, além de limpar a ferida, de realizar o processo de desinfecção, de promover a cicatrização, de eliminar fatores de riscos que podem desencadear processos infecciosos e retardar o processo de cicatrização da ferida, ele é uma barreira de proteção. Ele vai proteger o ferimento de ter contato com outros agentes infecciosos, certo? Além de proporcionar a remoção de possíveis corpos estranhos, como, por exemplo, quando tem necrose, vai prevenir as infecções, vai fornecer isolamentos térmicos. Ele é um método de proteção para o nosso organismo. Quando o paciente está com algum tipo de ferimento, mínimo que seja, por mais superficial que seja, se ele está com um curativo, ele se sente mais seguro. Existem pacientes que procuram unidades para realizar curativos que são, entre aspas, insignificantes, que é aquele curativozinho que é um cortezinho, que até muitas vezes a gente para e pensa, poxa, mas vir fazer curativo nesse ferimento tão pequeno, tão superficial, essa justificativa ela se dá porque o paciente tem muita segurança quando ele tem um ferimento e é realizado curativo. O paciente ele se sente seguro, certo? Ele tem aquela visão, aquele pensamento que se esse ferimento for realizado curativo, ele vai ter esse processo de cicatrização maior. E, na verdade, é dessa maneira que funciona. Os curativos, eles vão funcionar como uma barreira de proteção para os ferimentos. Certo? É importante também vocês saberem e terem o conhecimento que, para vocês saberem qual curativo vai ser o ideal para cada ferimento, é importante vocês fazerem uma avaliação do ferimento. Porque vocês sabem que existem curativos que eles são refratários, que eles retardam o tratamento se são executados em feridas que não condiz com a sua necessidade, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro item, localização anatômica. Existem alguns locais que a cicatrização ela é mais difícil, certo? Então, você vai avaliar o risco do custo-benefício. Por exemplo, existem locais do nosso organismo que a confecção do curativo ela é mais dificultosa, ela é mais difícil de se proceder. Regiões úmidas, regiões que acumulam umidade, por exemplo, são regiões que são mais difíceis de cicatrizar, certo? Que esse curativo ele vai ter que ser realizado com um índice de frequência maior. Eu não vou poder realizar o curativo numa região úmida uma vez por dia só, porque vai acumular muita umidade e esse curativo, ao invés de estar auxiliando no processo de cicatrização, ele está reunindo um nível maior de micro-organismos. Ele está reunindo possíveis agentes infecciosos que podem ocasionar o retardo da ferida. Um exemplo bem claro que eu posso citar para vocês, paciente que tem escarra no cóccix, certo? Paciente que tem escarra nessa região da nádega, do bumbum. Geralmente vai ser paciente acamado, vai usar fralda. Então, as eliminações fisiológicas dele, o xixi, o cocô, vão acumular nesse ferimento, vão umedecer. E tudo isso vai ser índice que vai gerar infecção. E que se você não realizar
a realização de curativo no mínimo 3 vezes por dia, a refratariedade desse teu ferimento, ela vai ser bem alta. O curativo, você vai começar a observar que o ferimento, em vez de cicatrizar, ele está indo para trás. Parece que cada vez está ficando maior, com um aspecto mais difícil, com um odor desagradável. E aí você vai se perguntar, poxa, mas eu faço curativo limpo todo dia e a ferida, em vez de se encaminhar para um processo de cicatrização, ela está regredindo. E isso condiz com a localização. Então, cuidem. Áreas onde acumulam umidade devem ser realizados curativos de forma mais frequente e devem ser mantidos sempre secos. Segundo item, o tamanho, certo? É lógico que um curativo, um ferimento com uma proporção de extensão maior, ele vai demorar mais para cicatrizar, diferente de um curativo com uma proporção menor. A extensão do curativo, a extensão atingida no organismo do paciente, ela vai dizer muito sobre o processo de cicatrização. Então, não se assustem. Ferimentos maiores têm probabilidade de demorar um tempo a mais para cicatrizar. Outro índice é a profundidade. Isso é uma questão lógica, né, meninas? Curativos superficiais, feridas superficiais, vão cicatrizar mais rápido. Ferimentos mais profundos vão ter um índice de infecção, um índice de refratariedade no processo de cicatrização maior. Ele atingiu as 3 camadas. Um ferimento superficial atingiu a primeira camada da pele, então automaticamente vai cicatrizar de uma maneira mais rápida. Um ferimento profundo, ele atingiu as 3 camadas da pele, ele vai passar por um processo de cicatrização mais lento, mais demorado, e isso vai gerenciabilizar um tempo maior de cuidado contínuo, certo? Com esse ferimento. Então, ferimentos profundos, eles são mais difíceis de se tratar. Estou chegando no meu limite da primeira aula, eu vou encerrar e eu já mando um novo link para vocês entrarem para a segunda aula, beleza?